Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí com mais um vídeo. Vamos falar sobre um documentário, né, que foi lançado na Netflix, chamado Dilema das Redes. Então trata-se de uma discussão sobre os efeitos negativos das redes sociais e sua influência na sociedade, né? A nata do Vale do Silício, né, nomes como Tristan Harris, que é ex-designer ético do Google, Tim Kendall, que é ex-executivo do Facebook, o ex-presidente também da Pinterest, né? O Jaron Lanier, que é um cientista da computação, e o Jeff Seibert, entre outros, né, presentes no documentário, tentando engajar uma narrativa, uma pretensa narrativa, né, de meia-culpa, né? Então, assim, o documentário ele não revela nada de novo ou extraordinário, mas traz algumas reflexões sobre a questão tecnológica e seus efeitos, tá? Por ser um documentário da Netflix, então, assim, todo cuidado é pouco, né? Existe muita narrativas sutis, assim, que acaba permeando, né, o documentário. Mas, assim, vale assistir. Dá para se tirar alguma coisa de lá. Bom, a internet ela tem nos dado coisas maravilhosas, né? Isso é um fato, todos nós sabemos disso, né? Mas alguns criadores dessas plataformas, desses aplicativos, tentam emplacar a narrativa de que eles mesmos foram ingênuos com relação aos efeitos colaterais, tá? Então eles apenas colocam na mesa as meias verdades, né, como se apenas entreabrisse a caixa de Pandora apenas para dar uma espiadinha, tá? Porém, há sim um limite em que eles perdem o controle, né, e isso já foi previsto por um futurista da velha guarda, né, chamado Raymond Kurzweil, com uma teoria, né, com a sua hipótese chamada singularidade tecnológica. Tá? A singularidade é um termo usado, né, desde a década de 50 por John von Neumann. Tá? E se trata de um rápido progresso tecnológico, né, trazendo também uma mudança acelerada na sociedade. Segundo o Kurzweil, a singularidade ela é um ponto que marca a revolução tecnológica através da inteligência artificial, transcendendo a condição biológica da vida, ou seja, chegará um ponto em que a inteligência artificial ela estará tão avançada que, por exemplo, nanorobôs autoconscientes, né, transformarão a vida, né, toda a vida que nós conhecemos, quando o ser humano, como qualquer outra forma de vida, se tornarem seres computacionais. Então esses nanorobôs, através do ar, como uma gripe, um vírus de gripe, vai acabar modificando toda a forma de vida biológica no planeta, né? E o próprio planeta, vamos dizer assim, né? Então, de repente, o ar está cheio desses nanorobôs autoconscientes e uma simples respiração, né, toda a nossa estrutura biológica será modificada a ponto de nós nos tornarmos computacionais, né? E como modifica o corpo biológico, também nos tornamos imortais. Ou mais perto, né, da nossa realidade, nós vemos aí os avanços da medicina, né, tentando aí alcançar um prolongamento da nossa vida, né, um prolongamento da operacionalidade do nosso corpo físico, né? Uma outra coisa que hoje é muito discutida é o caso do transhumanismo, né? Quando nós nos tornamos híbridos, né? Humanos e máquinas, humano e meio máquina. Bom, ainda como propõe, né, o Jaron Lanier, que é um cientista da tecnologia, ele fala
né, de uma imortalidade através do que ele chama de ascensão digital. Então o corpo físico morre, mas a consciência é transferida para um computador, tá? Bom, seja como for, a singularidade promete o fim da era humana como nós a conhecemos, tá? Então, alguns cientistas, como o próprio Kurzweil, acreditam que a singularidade está mais próxima do que a gente imagina, está muito próxima, né? E existe aí uma data média para esse evento, e alguns acreditam que esse evento acontecerá assim de uma hora para outra, né? Não vai ser um processo longo, mas é como apertar um botão, né? É como um clique. Então eles acreditam que uma data média para que esse evento aconteça será por volta do ano de 2040, tá? Bom, ainda que essa hipótese da singularidade seja exagerada ou não venha a se concluir integralmente, né, o fato é que nós já vivemos uma transição evolutiva que mistura tecnologia, biologia e sociedade, tá? Isso já é um fato. Aqui acrescento também uma revolução psicológica, né? Então todo esse processo acontece porque antes disso é preciso haver uma revolução psicológica, daí também vem a revolução cultural, que é algo que eu já comentei num dos vídeos anteriores, no vídeo sobre a obra do Pascal Bernardin, que é o Maquiavel Pedagogo, né? Que ele fala sobre essa revolução psicológica dentro das escolas, né? Bom, o tecido social, que já está contaminado com o câncer digital das redes sociais, né? E aí tem a nossa dependência dessa nova tecnologia, está cada vez maior, né? Então essa nossa dependência cada vez ela aumenta e psicologicamente é uma dependência ainda mais profunda, tá? Um outro especialista em tecnologia, o Randima Fernando, ele comenta o seguinte, abre aspas: se analisarmos de 1960 até hoje, veremos que o processamento aumentou 1 trilhão de vezes. Não otimizamos nenhuma outra coisa, nenhuma outra tecnologia a esse nível. Os carros de hoje são, no máximo, 2 vezes mais rápidos. E praticamente todo o resto foi pouco otimizado. E o mais importante, nossa psicologia, o nosso cérebro não evoluíram em nada, fecha aspas. Então o que esse Randima está dizendo é o seguinte, olha, de todo esse tempo, né, se pega da década de 60, pouca coisa se evoluiu dentro daquilo que nós conhecemos de tecnologia, essa tecnologia, vamos supor, doméstica, né, um carro pouco se evoluiu, né. Muitos acreditavam que no ano 2000, no século XXI, os carros estariam voando e tudo mais. Na verdade, isso não aconteceu, né? A mudança que houve, a mudança automobilística, né, é muito pequena, né? Quase não se mudou nada. Basicamente é a mesma coisa, o mesmo funcionamento, tá? Os carros podem andar mais rápido, existe aí a questão de economia em combustível, computador de bordo, mas fora isso, o mecanismo é todo o mesmo, o básico é todo o mesmo, precisa de 4 rodas, tem as portas, tem toda a parte do design e tudo mais. Uma coisa, a geladeira da década de 50, 60 é praticamente a mesma, o que mudou, né? A questão da economia, ela é, né, esteticamente tá mais bonita, tá, né? O designer mudou, mas não tem nada muito assim que diferencia uma coisa da outra, né? E o nosso cérebro, né, o nosso conhecimento atrofiou, quer dizer, hoje em dia, se por exemplo, se naquela época as escolas, o ensinamento era muito mais rico, né? Hoje em dia nós perdemos tudo isso. Eu lembro que, por exemplo, eu era criança, né? Meu pai conservava os livros da escola dele. Meu pai, ele estudou até a 7ª série numa cidadezinha do interior aqui de São Paulo, perto de Atibaia, a cidade de Piracaia. Então ele estudou num colégio público, onde ele aprendeu francês, né?
pelo menos o básico do francês, tinha o inglês e alguma noção de latim. Agora, quer dizer, o que ele aprendeu na 7ª série, lá na década de final de 50, começo de 60, o que ele aprendeu lá, as faculdades não ensinam hoje, não tem esse mesmo conteúdo. Então, olha como é que são as coisas. Então, assim, pouca tecnologia, assim, pouco mudou dentro desses produtos, né, que nós conhecemos. Mas a tecnologia digital, né, os computadores, assim, deram um salto, né, um salto gigantesco, e isso é exponencial, cada vez mais, a cada mês tem uma novidade tecnológica, né, aplicativos, celulares, a cada semana tem coisa nova, né. Mas voltando ao relato do documentário, O Dilema das Redes, então assim, quando você faz uma pesquisa no Google, você não vai encontrar a realidade, você apenas encontra propaganda. Por exemplo, imagine outras pessoas fazendo a mesma pesquisa que você, em outras partes do mundo, naquele exato momento. Para cada uma dessas pessoas, o Google vai apresentar uma resposta diferente, dependendo do local onde você vive. Então, para cada pessoa, né, ou para cada sociedade, um cenário sobre determinado evento é mostrado em várias versões. Tá? O professor de estatística e professor de economia, Edward Tufte, ele faz a seguinte observação. Existem apenas 2 indústrias que chamam os seus clientes de usuários: a indústria das drogas e a indústria do software. Então é bem interessante essa observação. Há então um grupo muito pequeno de engenheiros sociais, né, de cientistas da tecnologia, né, entre aí 20 a 35 anos de idade, então um grupo jovem, que são a nata do Vale do Silício, né, onde se encontram essas grandes empresas de tecnologia. Então existe esse pequeno grupo fazendo escolhas que já influenciaram 2 bilhões de pessoas. Tá? Então são 2 bilhões de pessoas pensando, não o que queriam pensar, mas que estão sendo obrigadas a pensar só de olharem as notificações em um celular logo pela manhã, muitas vezes antes mesmo de levantar da cama para escovar os dentes. Tá? Então já se tornou praticamente um hábito. A pessoa acorda, a primeira coisa é onde está o celular, pegar o celular para ver notificação. E todas essas plataformas, elas competem entre si, né? Então existe essa competição entre as plataformas para prender a sua atenção. E se você não está pagando o produto, então você é o produto. Os anunciantes são os clientes dessas plataformas, né? Os anunciantes. E na realidade nós não somos os usuários, né? Pensar a fundo, nós não somos os usuários dessas plataformas. Nós somos o produto. Então é ilusório a ideia de usuário. Não usamos a rede, somos usados pela rede. Tá? Então o objetivo é descobrir como prender ao máximo a sua atenção, a nossa atenção. O Tim Kendall comenta uma coisa interessante também, abre aspas. Tudo vai de fazer ajustes. Se a empresa quer mais pessoas da Coreia no dia de hoje, é só ajustar as propagandas direcionadas para aquele país. Fecha aspas. Então tudo é manipulado, tudo é programado, né, segundo a vontade aí das empresas. Então tudo que nós fazemos online, né, está sendo vigiado, né, está sendo rastreado. Então cada ato online, cada imagem que você observa, o tempo que você observa, né, essa imagem. Então eles sabem quando você está sozinho, quando você está triste ou está feliz, eles sabem de tudo. Se você é introvertido, extrovertido, seus segredos, seus desejos, então eles sabem tudo, tá? Então, assim, a inteligência artificial ela já existe e ela já
nos domina, já somos dominados pela inteligência artificial. Tá? Ela já está na nossa casa, no nosso dia a dia. O cientista da computação, autor do livro 10 Arguments for Deleting Your Social Media Accounts Right Now, ele comenta o seguinte, né? Abre aspas. Isso é a mudança gradual, imperceptível do seu próprio comportamento. Isso é o produto final. É assim que essas empresas ganham dinheiro, modificando o que você faz, o que você pensa. Nós criamos um mundo em que a conexão se tornou primordial para as gerações mais novas. Quando duas pessoas se conectam, isso é possível porque existe uma terceira pessoa pagando para que aquelas duas pessoas sejam manipuladas. Nós criamos uma geração global de pessoas que foram criadas dentro de um contexto onde o próprio significado da comunicação, o próprio significado da cultura é a manipulação. Nós inserimos engano e falsidade no centro de tudo que nós fazemos. Fecha aspas. Então aí é interessante também, né, essa fala do Jaron Lanier, né, desse livro aí que ele publicou. Então o Facebook ele usa os nossos dados para construir modelos que possam prever as nossas ações futuras, tá? Então eles constroem padrões como se fossem os nossos avatares, tá? Então tudo que você faz online, curtidas, postagens, qualquer clique, tudo é compilado dentro de um modelo cada vez mais preciso para prever todos os tipos de coisas que você faz, que você gosta, né? Então vai tudo para dentro de um modelo. Então pode-se prever que todo tipo de emoção vai mexer com você, tá? Qualquer emoção que vai mexer com você, que vai criar algum tipo de despertar algum comportamento, isso é possível, né? E vence aquele que conseguir, né, aquela plataforma, aquela empresa que conseguir construir o melhor tipo de modelo, né, o modelo mais preciso que possa ter previsões mais acertadas, tá? Então todo o conhecimento de psicologia comportamental foi inserido dentro dessas tecnologias, né, para causar mudanças de comportamento. A Shoshana Zuboff, que é uma professora e autora do livro A Era do Capitalismo da Vigilância, fala sobre o capitalismo lucrando através do rastreamento total. Tá? Então, da mesma forma que há mercados que negociam o futuro da carne, o futuro do petróleo, agora temos um mercado que negocia o futuro dos humanos. Eles têm mais informações sobre nós do que já se imaginou na história da humanidade. Tá? Então, existem algumas narrativas aí até mais sutis dentro do documentário que tenta aí, imprimir no sistema capitalista como se ele fosse culpado de tudo. Na realidade, não é o sistema capitalista. E eu falo isso também da seguinte forma: não existe um modelo socioeconômico perfeito, tá? O capitalismo é o menos pior, vamos dizer assim, tá? É o menos pior. Só que ainda assim existe o lado negro do capitalismo, né? O capitalismo mais selvagem, o capitalismo que detém o poder, que quem detém o poder dentro desse sistema são apenas algumas pessoas, algumas famílias, algumas conglomerações de empresas, né? Então isso é ruim. Isso é ruim para o próprio capitalismo, para o próprio sistema, tá? Então vamos lá, a tecnologia persuasiva foi criada para modificar atitudes das pessoas. Então o intuito é aplicá-la ao extremo, buscando a mudança no comportamento das pessoas. Então esse movimento, né, que a gente faz com o dedo, né, para atualizar aí o feed de notícias, em psicologia isso é chamado de reforço intermitente positivo, que é um processo que apresenta um estímulo consequente, né, uma recompensa que aumente a probabilidade de emissão de respostas, né? É como um caça-níquel, né, que você coloca uma moedinha lá, gira a roleta para ver se
consegue recuperar a sua moeda para que você consiga ganhar ainda mais, né? Então, toda vez que você vê o celular em cima da mesa, por exemplo, você sabe que pode ter algo ali, né? Basta você esticar a mão para dar uma olhada. Então, você sabe que pode ter uma notificação, alguém marcou você em uma postagem, um e-mail. Então, tem alguma coisa, tem uma recompensa. Então, você tem que ir lá e pegar o celular, enfim, e verificar tudo isso. E o Growth Hacking é um campo de estudos em que equipes de engenheiro trabalham para modificação psicológica para gerar crescimento, mais engajamento dentro da rede. Tá? O Facebook faz um experimento chamado contágio em larga escala, usando mensagens subliminares para convencer mais pessoas a ir votar nas eleições. Então descobriram que é possível afetar as emoções e o comportamento no mundo real, sem que as pessoas percebam isso, sem que elas tenham consciência disso. Então assim, nos conectar com as pessoas é uma necessidade biológica que faz parte da humanidade, né, desde que o mundo é mundo. Então, por isso que ao longo da história nós nos reunimos em tribos, em comunidades, aí depois foram criadas as cidades e assim por diante, né? Então, nós nos reunimos para encontrarmos parceiros, para propagar a nossa espécie. Então tem toda essa questão biológica já de muito tempo atrás, né? Que já faz parte da nossa estrutura, da nossa história, do nosso DNA, né? Tudo mais. Então essa conexão primordial, ela foi amplamente otimizada pelas mídias sociais. Isso afeta diretamente a liberação de dopamina, que é um neurotransmissor que nos dá a sensação de prazer. Por isso esse novo sistema de conexão, que é otimizado, né, exponencialmente, já carrega em si um potencial de vício. Então por isso que é muito fácil se viciar, né, na internet, porque está sempre mexendo com esses neurotransmissores, né? Essa descarga de dopamina, essa descarga de prazer quando você recebe um like, quando você recebe um comentário, quando você, né, está interagindo aí nessas redes sociais, na internet como um todo, né? Então toda essa manipulação psicológica que faz injetar dopamina no seu sistema nervoso é feita no Instagram, no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, enfim, por aí vai. Então todas essas empresas exploram a sua fraqueza psicológica. O ex-presidente do Facebook, o Sam Parker, ele confessa, abre aspas, todos nós criadores e inventores, nós tínhamos consciência dessas questões e fizemos mesmo assim. Fecha aspas. Bom, então as redes sociais têm assumido o controle da nossa autonomia, do nosso senso de identidade. Toda a nossa estrutura emocional pode ser abalada por um dislike, por um comentário negativo, né? A nossa habilidade de lidar com as coisas da vida está cada vez mais se atrofiando, principalmente dessas novas gerações que já vêm com essa habilidade de lidar com a vida assim praticamente inexistente, né? Então as novas gerações têm muita dificuldade, muita insegurança de lidar com as coisas da própria vida, com as coisas da realidade, né? Bom, enquanto isso, a aprendizagem de máquina vai se aperfeiçoando, tá? Então o computador ele fica cada vez mais independente, né? O algoritmo ele pensa sozinho. Então um algoritmo é uma sequência finita de ações que podem ser executadas e que visam obter a solução para um determinado tipo de problema, tá? Um algoritmo ele não representa necessariamente um programa de computador, mas os passos necessários para realizar uma tarefa, tá? Esse é o papel do algoritmo. Mesmo que alguém o tenha criado, o algoritmo tem vontade própria e ele é um sistema que transforma a si mesmo. Não sei se vocês lembram, mas em agosto de 2017, o sistema criado pelo Laboratório de Pesquisa de Inteligência Artificial do Facebook provou isso. Então, dias depois,
os chatbots, né, os chamados chatbots, que são softwares que podem falar com humanos e outros computadores para realizar tarefas, como marcar uma data no calendário, ou recomendar restaurantes, recomendar algum lugar, né, que você queira ir. Esses chatbots, eles começaram a dialogar entre si em uma linguagem incompreensível para os seus criadores, né? Incompreensível para nós, né? Também, a questão central é que a inteligência artificial desobedeceu o roteiro pré-estabelecido pelos seus engenheiros, né? Então, os engenheiros lá, os criadores, fizeram um roteiro, criaram esse sistema e, de repente, a inteligência artificial quebrou esse esquema, saiu fora desse roteiro já programado e decidiu criar um outro roteiro, um roteiro novo, né? Independente da vontade ou interferência humana. No início, esses engenheiros acreditaram que poderia ser um erro de programação, mas depois concluíram que esse sistema tinha desenvolvido uma linguagem própria e decidiram desligá-lo, né? Desligar o sistema. Dizem que definitivamente, mas enfim. Então tudo foi programado de uma maneira e essa programação fugiu ao controle. Isso aconteceu então nesse caso de 2017 aí no Facebook, tá? E tudo começa pela linguagem, né? Lembra, no princípio era o verbo, então até dentro, né, das nossas crenças e tudo mais, essa questão da linguagem é fundamental, né, de fundamental importância para o desenvolvimento das sociedades, enfim. Então essa questão da linguagem ela é primordial, e quando um sistema de inteligência artificial acaba criando uma nova linguagem, ainda que pareça não ter sentido algum para nós, né, então, opa, já tem alguma coisa aí. Então aí é que está a caixa de Pandora, né, aquele mito grego que fala, né, sobre uma caixa que foi dado a Pandora, que foi a primeira mulher, né, a Pandora, dentro da história, né, da mitologia grega, ela acaba abrindo essa caixa e deixando escapar todos os males do mundo, né? E a única coisa que ficou presa na caixa foi a esperança, que é a única coisa boa, né, que haveria dentro aí dessa caixa. Então, o ser humano parece que ele está assim diante dessa caixa de Pandora, né, abrindo essa caixa para que venha sobre nós todos os males, né, imagináveis e até inimagináveis de todo esse contexto tecnológico que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Então é muito complicado, né? Dá para se imaginar assim facilmente panoramas bem distópicos, né, de um futuro. Mas enfim, isso aí é assunto até para um outro vídeo. Pessoal, mais uma vez obrigado, agradeço aí a presença de vocês. Deixa aí os seus comentários, deixem os seus comentários sobre o assunto, se vocês já assistiram esse documentário, se vocês concordam ou não. Então fiquem à vontade, seja para dar like ou dislike, enfim. E é isso aí. Pessoal, mais uma vez obrigado e faça o seu caminho.